Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós curvamos a nossa face para o pó em reconhecimento da nossa total e completa dependência do Senhor. Nesse instante, nós unimos a nossa fé e o nosso coração em gratidão ao Senhor pela vida do teu servo, o pastor Irlande, ó Deus, que tem sido usado como canal e instrumento poderoso em tuas mãos no decorrer desta assembleia, mas nós sabemos que não apenas nesse tempo, mas em todos os lugares por onde o teu servo tem passado, Senhor. Nós rogamos que o Senhor continue dando a ele saúde, vigor, disposição e, sobretudo, Pai, que ele continue exalando o bom perfume e a fragrância de Cristo Jesus por onde ele passar. Nós te agradecemos também, Pai, porque nós temos sido traspassados pela tua palavra nesses dias aqui. Vivifica esta palavra nos nossos corações. Aquilo que o Senhor já falou de maneira íntima, pessoal, ao teu servo, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós oramos nessa manhã, pedimos que o Senhor o use poderosamente, ó Deus, e clamamos que nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente esteja ávido para receber a palavra poderosa do Senhor. Encharca os nossos corações, Senhor. Ó soberano Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor. O clamor da tua igreja, o clamor do teu povo. Ó Deus, aviva-nos por intermédio da tua palavra e do teu santo e poderoso Espírito. Mais uma vez, nesta manhã é o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, pastor. Meus amados irmãos, é um prazer, uma alegria muito grande estar em Anápolis, nesta 80ª Assembleia da Convenção Batista Goiana. Foi muito bom rever alguns irmãos, conhecer outros irmãos, compartilhar com todos os irmãos. Meus irmãos, eu quero ser apenas um instrumento. Como eu contei aos pastores ontem, eu quero ser apenas um violino. E o Senhor o violinista. Que Ele tanja as cordas da minha vida. Para abençoar tantos quantos me ouvirem, quantos ouvirem a palavra que vem do Senhor, por intermédio deste servo humilde, que nasceu no lugar humilde, de pais humildes, mas servindo sempre ao grande Deus. É muito bom estar aqui, ouvir este povo cantar tão bem. É muito bom ouvir vocês cantar. Essa liderança musical é muito boa. E os cânticos muito bem escolhidos. Eu não sei se estão ouvindo bem, estão? Porque a garganta não está muito boa. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Meus irmãos, esta é a derradeira mensagem desta série na Assembleia da Convenção. O meu tema é: a verdadeira fé é viva, é operosa e nos faz brilhar no mundo em trevas. É isto. A verdadeira fé é viva, operosa e nos faz brilhar no mundo em trevas. Esta proposição espero desenvolver nos minutos próximos. Nós vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Primeiramente, Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Vejam o que Paulo diz aos irmãos de Éfeso. Ele lhes deu vida. E eu estou dizendo aos goianos,
nesta assembleia. Ele lhes deu e nos deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que conjunção adversativa importante é esta. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós somos salvos. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, quer dizer, obra-prima dele, a palavra poiemé, em grego, é a mesma palavra grega que veio a significar poema, uma obra de arte, da literatura. Então, nós somos poema de Deus, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As obras não salvam, mas nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O segundo texto, eu gosto sempre de ler para tirar o atraso. Garanto que os que participaram desta convenção certamente puseram em dia a sua leitura bíblica. Porque lemos bastante, que há crente que vive à míngua, anêmico, não é? Sem o poder da palavra. Tiago 2, de 13 a 17. Tiago 2, de 13 a 17. Vejam só o que diz a palavra. Nós vamos ler juntos. Eu vi que os irmãos leem bem, respeitando a pontuação, direitinho, a vírgula, não é? O ponto e vírgula, que é meia parada, o ponto final. Vamos ler juntos então? Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. A terceira passagem é Filipenses, capítulo 2. Vejam que lemos bastante a Bíblia. Porque há pregadores que leem um versículo, o pedaço de um versículo faz um sermão. Como se dissesse assim: li a palavra, agora é comigo. Fecham a Bíblia e, como dizem, e mandam ver. Não, é a palavra que tem de falar. Meu sermão tem que prover da palavra para abençoar o povo de Deus. E eu tenho de primeiro comer a palavra, para ter saúde, para falar-lhes da palavra e dizer-lhes que a palavra é doce, é como mel,
dos nossos lábios. Vamos a este texto de Filipenses. A carta aos Filipenses é linda. É uma carta de alegria, não é isso? É a epístola da alegria. Olha que uma prisão, uma igreja que nasceu como fruto do sofrimento de Paulo. Paulo esteve preso. Paulo e Silas foram espancados. Eles não reclamaram da injustiça, eles louvaram a Deus e oraram, cantaram e oraram. Foi o dueto mais lindo da Bíblia. Paulo cantando. E com Silas. Não sei quem era o primeiro tenor e quem era a outra voz. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Isto é, dão expressão, desenvolvam. A salvação tem implicações práticas em termos de vida, palavra, ação, testemunho. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Se Paulo estivesse hoje entre nós, ele diria, no meio de uma geração pervertidíssima e corruptíssima, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Meus irmãos, eu felicito a Convenção Batista Goiana pelo tema que ela escolheu para esta 80º aniversário, 80ª Assembleia. Eu fico feliz, mas eu quero refletir nesta manhã respondendo a 3 perguntas. A primeira pergunta: nossa salvação é pela fé ou pelas obras? Essa é a primeira pergunta que eu quero trazer-lhes e responder à luz da palavra de Deus. Em Efésios 2, de 1 a 10, e outros escritos de Paulo, especialmente, afirmam que a salvação é pela fé e pela graça, sem as obras da lei mosaica. E os reformados do século XVI defenderam os princípios de sola fide, somente pela fé, sola gratia, somente pela graça, e solos Christus, somente Cristo. Cremos, somos salvos e feitos novas criaturas pela graça. A fé é a mão que se estende para receber a riqueza da graça. Diz Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é, ktisis, é criação. E as velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tiago parece contradizer essa doutrina, mas eu disse parece. E sem entender bem o que o autor afirma, Lutero, o grande reformador, considerou os escritos de Tiago como epístola de palha. Os estudantes de teologia, os pastores sabem disso, epístola de palha. Mas João Calvino deu uma explicação importante. Ele diz que em latim realmente, quer dizer, a fé é sola fide. Sed fides non est sola. Isto é somente pela fé, mas a fé não vem sozinha. É como o café medroso e o café corajoso. Quando alguém me convida para um café em sua casa,
eu pergunto, é um café corajoso ou um café medroso? Eu gosto de café bem medroso. O que é o café corajoso? Ele vem de peito estufado, sozinho, sem medo, sozinho. Café forte, sozinho, você toma. Você olha, não há mais nada. O café medroso é aquele que vem acompanhado. E o bem medroso vem muito bem acompanhado, com várias opções. E você toma o café e come o biscoitinho e o pão de queijo. É uma coisa extraordinária. Assim é a fé. A fé verdadeira é medrosa nesse sentido. Ela vem bem acompanhada de obras, de ações, de palavras, de vida, de caráter, de integridade, de testemunho. São os acompanhamentos da fé verdadeira. Sim, a fé não vem sozinha. A salvação é somente pela fé, certamente, mas a fé vem acompanhada, provada, evidenciada, tornada irresistível pelos frutos, pela vida, pela ação. Fomos criados, então, para isso, para demonstrar ao mundo a verdadeira fé. Aliás, Paulo diz que a sua pregação é demonstração de espírito e poder. É demonstração. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para levar luz, nós estamos aqui para guiar os pecadores no mundo trevoso. E nós estamos aqui para abençoar todas as esferas de nossa vida, todos os nossos relacionamentos. E isto é muito importante pensarmos. Às vezes ficamos presos ao templo, à igreja, como costumamos chamar. Igreja não é templo, é gente, somos nós. Mas o templo é o lugar onde nos reunimos. Mas nas igrejas europeias, lá do século XVI, XVII, havia uma frase, lá na frente, atrás do púlpito. Aqui vimos para adorar, daqui saímos para servir. E para seguir Jesus. Jesus não nos oferece uma imagem de um Deus parado, de um Deus estático, mas ele diz, quem vier após mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de gente. Jesus andava por toda parte. Jesus foi a lugares além dos limites de Israel. A Sidom, a Tiro, não é isso mesmo? Abençoou a filha daquela Sirofenícia. O Senhor caminhava. Jesus não era gordo. Jesus não precisava de fazer regime. Jesus não precisava disso. Ele caminhava muito. Eu imagino como sofria a mãe de Pedro. A mãe de Pedro, quando Jesus voltava das suas viagens com os 12, ia para a casa de Pedro. E lá, quem é que cuidava do jantar? A mãe, naturalmente, é a esposa de Pedro. E aquela gente faminta. Tinha que fazer muita comida e comida boa, substanciosa. Eu fico pensando naquela gente comendo com alegria. Porque quando a comida é boa, a gente come com alegria, não é isso? Comida ruim a gente come, não tem outro jeito. Eu tenho de comer, eu como assim mesmo. Mas, gente, como é bom pôr as mãos a serviço do Senhor. A sogra de Pedro, que mulher extraordinária foi. Há uma piada sem graça, que quer dizer que Pedro negou Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. É um mau testemunho. Ele gostava demais da sogra, gostava dela. Ele falou e os outros discípulos falaram. Jesus, a sogra de Pedro, a irmã fulana, nós não temos o nome dela. Eu quero conhecê-la no céu.
Mas vou ter que perguntar, quem é a sogra de Pedro? Porque eu não conheço o nome dela, não posso chamá-la pelo nome. Eu quero conversar com ela. Eu digo, olha, preguei sobre a senhora lá em Goiás. Lá em Goiás eu preguei. Meus irmãos, a sogra de Pedro se levantou da cama, quando Jesus tomou-a pela mão e começou a servir. No meu livrinho, A Arte de Ser Sogra, eu imagino um diálogo da esposa de Pedro com a sogra, com a mãe. Mãe, eu sou uma viúva de marido vivo. Você viu o que ele fez? Saiu com o mestre, com aquele mestre, e foi para longe. Meu filho, minha filha, ele está seguindo a Jesus. Ele voltará a um marido melhor. Não, mãe, eu queria que ele estivesse aqui trabalhando no Mar da Galileia, pescando, vendendo peixes, trazendo dinheiro para casa. Mas ele manda dinheiro para você, filha. Porque é isso. Pedro devia mandar dinheiro para casa. Porque as viúvas ricas que sustentaram o colégio apostólico permitiam que o dinheiro chegasse a cada apóstolo para prover as necessidades da família. Pedro mandava. Mas nada falta a você, filha. Mas falta a presença dele. Mãe, eu queria que ele estivesse aqui pescando. Filha, imagine se Pedro não seguisse Jesus, continuasse aqui pescando, e uma noite não pegasse nada, voltasse revoltado e se embriagasse na praia, e se envolvesse com prostitutas. Mãe, só pensa em coisa ruim. Não, minha filha, eu estou falando de algo verossímil, que poderia acontecer. Seu marido voltará melhor, ele está seguindo Jesus. Que coisa boa, não é? O Evangelho transformou a vida de Pedro. Pedro que era precipitado. Pedro que quis dissuadir Jesus da cruz. Jesus teve que dizer, para trás de mim, Satanás. Dizer, não que Pedro fosse Satanás, mas ele havia dado lugar a Satanás. Agora esse Pedro se torna o chefe, o líder, para apacentar o rebanho do Senhor, os cordeirinhos do Senhor, as ovelhas do Senhor. Bem, meus irmãos, o Evangelho é isso. Nós temos uma fé que precisa ser forte, provada, operosa, a produzir boas ações, boas palavras, bons relacionamentos, boas obras. Então, a nossa salvação é pela fé ou pelas obras? É pela fé, necessariamente seguida de obras. Fé sem obras é morta. Não a obra da lei, observância da lei judaica, os costumes ditados pelos rabinos. Não, uma fé fechada, uma fé introvertida, uma fé voltada para si mesmo, uma fé que se contenta em estar no templo. E há crentes que não querem que a igreja cresça, para não dar mais trabalho. E há pastores que caem nessa mesma filosofia. Uma igreja menor, todos nos conhecemos pelo nome, coisa boa, somos um pequeno povo muito feliz. A gente cantava assim antigamente, somos um pequeno povo muito feliz, somos um pequeno povo. Não, Deus quer que ganhemos almas. Meus irmãos, nós somos trabalhados por Deus, transformados por Deus, habilitados pelo Espírito de Deus para viver e produzir obras de justiça, obras de integridade, obras que abençoem a sociedade humana, obras que abençoem a família humana, como ontem referimos. Mas a segunda pergunta é, qual a vontade de Deus para nós como cristãos? O mesmo Paulo responde em Filipenses 2,12 seguintes. Primeiro, Deus quer que nós pensemos como Cristo. Tem o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2. Se nós temos os mesmos pensamentos de Cristo, nós procuraremos fazer a vontade de Cristo. Porque nós somos guiados pela nossa mente.
Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Coração é o centro da vida, é a mente, é a consciência. Porque dele procedem as saídas da vida. Então a vida vai manifestar-se através da operação do Senhor em nosso coração, em nossa vida. Sim, o Senhor quer que pensemos, que sejamos obedientes à palavra de Deus e não somente ouvintes esquecidos. Sim, meus irmãos, que sejamos obedientes a esta palavra, andando em novidade de vida. Quando se escreveram alguns livros sobre o esfacelar da família, sobre que as famílias viveriam em casas diferentes, a esposa numa casa, o marido noutra casa, a sogra noutra casa, ainda bem, e os filhos noutra casa. Eu dizia o seguinte, olha irmãos, o mundo vai olhar da janela, cada qual solitário em sua casa, e olhar lá para baixo, para a rua, e verá uma família, o pai, a mãe, as crianças, com a Bíblia na mão, ou o celularzinho, porque hoje a Bíblia é o celular. Eu gosto da Bíblia assim, de papel e tinta. Tá certo, o celular ajuda, mas carrega a Bíblia, é um testemunho. É um testemunho. Eu gosto de andar com a Bíblia até no avião, sabe? Vai lendo e a pessoa perguntar, esse livro é a Bíblia. Essa Bíblia responde a tudo, responde. Eu tenho uma pergunta, faça. Aí o sujeito pergunta e eu vou à Bíblia e respondo. Meus irmãos, nós somos o povo do livro. Não é isso? Somos o povo da palavra. Então, Deus quer que nós andemos em sua palavra, com sua palavra, abençoar o mundo. Nós entendemos como salmista que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então, nós temos luz, nós iluminamos. Interessante que na roça, eu vivi em um lugar chamado Bom Destino, no interior de São Fidélis. Era roça mesmo. Não tinha luz elétrica, não tinha estrada boa, tinha estrada para cavalo andar, carro de boi. Mas, meus irmãos, naqueles lugares, por exemplo, íamos às vezes visitar um tio, a uns 500 metros. Íamos a pé, lógico. E só que a gente brincava, nós, os meninos, e eu e meu irmão, brincávamos, e aí, papai me pegava no colo, mamãe me pegava o meu irmão no colo, papai acendia um facho, e vinha com um facho, com uma mão me segurava, e com outra segurava o facho para iluminar o caminho. E os bichos que estavam no caminho iam correndo. Aquele facho expulsava, afugentava os animais, as cobras, os coelhos, os lagartos. Ah, meus irmãos, com os filhos nos braços e a palavra de Deus em nossa mão, nós iluminamos o caminho para nós, iluminamos o caminho para os outros. Como precisamos disso? Mas hoje não. Andamos com celular. Não podemos usar nas grandes cidades o celular na rua, porque roubam, furtam. Não é verdade? Eu vejo na rua gente atravessando a passarela, telefonando. E aquele desespero. Tem que telefonar. Por que não pode esperar chegar em casa? Ou chegar num lugar seguro? Eu às vezes falo às pessoas. A senhora não sabe que a mulher usa mais do que o homem. A senhora não sabe o perigo e corre, telefonando aqui na rua. Aqui há muitos ladrões que levam os telefones. Ah, mas eu preciso, tenho urgência. Espere um pouco. Entre numa casa comercial, vão mais lá para o fundo. E aí telefonam. Bem, nós não andamos com a Bíblia. Os crentes abrem os canivetes em vez da espada, desembanhá-la. Eu chamo o celular de canivete. Você abre. Se faltar bateria, desaparece a Bíblia.
foi-se embora a Bíblia. Interessante. Uma Bíblia que desaparece quando falta energia, eu não gosto dela. Eu gosto dessa aqui. Essa aqui não desaparece. Não desaparece. Eu tenho muitas Bíblias, tenho mais de 100 Bíblias, em 8 línguas, em várias edições. Cada centenário de igreja em que prego, ganha uma Bíblia de centenário. Esta aqui foi da Igreja Batista do Irajá, dos 100 anos, 90 anos. Eu preguei lá. É uma igreja do pastor João Emílio, grande servo de Deus. Gosto muito dele. Flamenguista doente. É o defeito dele. Mas eu gosto dele. Mas que igreja extraordinária é aquela? No dia da Bíblia, o ano passado, eu preguei lá 4 vezes. Porque a igreja tem 4 cultos por domingo. Eu preguei só sobre a Bíblia. A Bíblia e o pastor, a Bíblia e a igreja, a Bíblia é a condução de nossa vida, a Bíblia e o mundo. Ou a Bíblia é nossa contemporânea. Meus irmãos, este livro é maravilhoso. Ame este livro. Leia este livro todo dia. Leia com seus filhos. Como minha mãe lia para mim à luz de lamparina. Lá no interior de São Fidélis. Eu passei a amar esse livro. Sim, nós somos o povo do livro. Mas não para uma leitura que fica aqui. Mas uma leitura que leve as mãos a servir, os pés a caminhar, a boca a falar, o coração a amar, a vida a abençoar o mundo. Sim, meus irmãos, uma outra coisa importante, andando em novidade de vida, e há um pecado, o pecado principal do crente. O pecado principal do crente não é matar, não é roubar, não é furtar, não é mentir. O pecado principal do crente é não fazer o bem. Porque o que diz Tiago? Aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vamos dizer, eu vou dizer de novo, você diga, comete pecado. Se você não comete, então você não fala. É verdade. Aquele que sabe fazer o bem e o não faz, então, se você deixa de falar a palavra boa, se você deixa de ajudar o seu vizinho, se você não estende a mão para ajudar alguém que precisa levantar-se, se você não faz o bem, você está pecando. Pecado preferido de crente. Eu tenho uma série de mensagens sobre coisas de crente. Eu falo sobre briga de crente. Eu falo sobre festa de crente. Eu falo sobre sono de crente. Sono de crente. Até sobre sono eu prego. Não é porque tem gente dormindo no meu auditório, não. Que dificilmente dormem. Lá de uma igreja americana, vou contar isso. O pastor estava pregando, pastor muito solene e tal, tempo cheio. E havia na terceira fila um casal. Ele está pregando, de repente o homem levanta, vai pisando duro, saindo pela porta fora. A esposa dele ficou muito envergonhada. No fim do culto, e o pastor parou de pregar, ficou olhando aquele homem, saindo do templo. Saiu. No fim do culto, deixou para ser a última a despedir-se do pastor. Então, ela foi ao pastor e disse, pastor, desculpe o que meu marido fez. É que ele é sonâmbulo. Quando ele dorme, ele sai caminhando, entende? Ele gosta do Senhor até, mas não aguentou, dormiu, e aí saiu o sono. Eu espero que não haja sonâmbulo nesse culto, não é? Mas olha, irmãos, nós devemos ser ouvintes da palavra, cumpridores da palavra. Sim, Deus espera que nós, eu tenho muito medo de um copo d'água,
Porque cada copo d'água corresponde a 1 hora de pregação. Se eu pegar esse copo d'água, eu vou pregar 1 hora. Lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, eu preguei no centenário da igreja. O culto começou às 4 da tarde, terminou às 8 da noite com o jantar. O pastor Edgar ainda estava vivo. Meus irmãos, eles me deram a palavra. Eu comecei a pregar. Eu preguei 2 horas. Havia 2 copos d'água. Então eu bebi um copo. Depois bebi o segundo copo. Preguei 2 horas. Ninguém se mexeu. Ninguém se levantou. Todo mundo atento à palavra. Uma coisa linda. Houve coral, houve orquestra. Aquele regente é hoje o pastor da igreja, o pastor Kleibel Peixoto. Eu oro por ele toda semana. Meus irmãos, a palavra de Deus é para ser ouvida, para ser compreendida, para ser obedecida. Então, é importante isto. Uma outra coisa importante. O Senhor espera que operemos, que demos frutos de salvação. Frutos maduros, frutos grandes, muitos frutos, frutos permanentes para a glória dele. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quer dizer, o discípulo verdadeiro, pleno, bom, de qualidade, produz frutos, frutos permanentes. Frutos em termos de vida, caráter, aquele fruto do Espírito em 9 gomos, o fruto da integridade, dos relacionamentos, e frutos em termos de filhos na fé. Você espalha o Evangelho por onde anda. Deus espera que a graça seja operosa em nós e produza santificação. Paulo diz uma coisa em 1 Coríntios 15, 10, extraordinária. Eu sou, pela graça, eu sou o que sou. A graça para comigo não foi vã. Eu trabalhei mais do que todos eles, os adversários dele, falsos mestres. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É uma graça operosa, é uma fé operosa. Então a nossa salvação tem que ser operada. Tem que ser operativa, tem que ser produtiva. Meus irmãos, Deus quer que nós demos frutos, porque Ele opera em nós o querer e o poder de fazer. Por exemplo, os cristãos do primeiro século, os discípulos de Jesus, ao ouvirem falar de perseguição que haveria, da proximidade do fim, que eles compareceriam perante as autoridades, seriam arguídos, Jesus disse, não se preocupem com o que vão falar. O Espírito lhes dará a palavra na hora. Então, olha, ninguém precisa ficar com medo da hora da perseguição. Sobre o que falar, sobre o que testemunhar. Como aconteceu com aquele cubano crente, no auge da Revolução Castrista, foram muitos fuzilados. E havia um cristão lá para ser fuzilado. Mas o atirador olhou para ele e disse, você está preparado para a morte? Ele disse, eu estou. E o senhor está preparado para viver? O senhor precisa de Jesus. Ele recebeu o tiro, morreu. Mas morreu testemunhando de sua fé. Ah, meus irmãos, a nossa fé tem que ser operosa, testemunhante. Sim, Deus quer que dele testemunhemos, que do seu Espírito por ele vivamos e que a sua palavra anunciemos e que a nossa vida diária seja uma bênção para os outros. Terceira pergunta e última. E o que resultará de nossa obediência à vontade e aos propósitos de Deus para a nossa vida e a vida desta convenção e a vida de nossas igrejas?
Os textos de Filipenses 2, 12 a 16 e 1 Coríntios 15, 10 nos ajudam. Eu não dei esse texto ao nosso irmão. Se o irmão puder reproduzir Filipenses 2, 12 a 16, eu agradeço. Se puder. Se não, não tem problema. Eu leio aqui. A minha Bíblia, eu não fui embaixador do rei. Já está lá. Olha que coisa boa. Ele se converteu. Não, o computador se converteu. Já é um fruto desta convenção. Então, completem minha alegria. Veja só, Paulo fala da alegria dele. Concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar, e um só propósito, o mesmo foco. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Olha aí, está aí a lição de Paulo para a nossa vida. É isso que o Senhor quer que aconteça em nossa vida. Em 1 Coríntios 15, 10, nós lemos aquele texto importante, 1 Coríntios 15, 10. Vamos ver a pressa com que eles vão achar. Esse pessoal está bom agora, hein? Está afiado. No primeiro dia houve certa dificuldade, mas o pessoal está afiado. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. E que não foi inútil. Eu trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu. Mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês já creram. Somos companheiros no reino, não somos competidores, não somos adversários, nós somos companheiros na jornada do testemunho, do serviço ao Senhor. Sim, meus irmãos, faremos todas as coisas sem murmuração, sem queixas, e diz Paulo que nós assim seremos irrepreensíveis, inculpáveis, filhos de Deus, puros, imaculados. São 3 palavras gregas importantes que definem a integridade cristã. A primeira, irrepreensíveis, a memtoi. Sinceros, akeraios, sem mancha, como um vaso um vaso absolutamente transparente. E sem mancha, amomos, como era o cordeiro para ser ofertado ao Senhor. Assim, sendo irrepreensíveis, sendo íntegros, sendo imaculados, nós exerceremos um impacto sobre a vida das pessoas. Havia um homem que trabalhava numa alfândega, junto ao porto de São Francisco, ou de Los Angeles. Só que alguns funcionários da empresa em que ele trabalhava começaram a tirar às escondidas coisas do almoxarifado. E puseram a culpa nele. É ele o culpado. Esse rapaz era crente, foi demitido. E os outros, roubadores, ladrões, ficaram lá. Havia uma reunião de amigos, pelo Rotary Club, mensalmente. E o empresário levantou-se e disse: eu preciso de uma pessoa de inteira confiança para trabalhar numa posição de controle na minha empresa. Alguém conhece uma pessoa? Aquele empresário que havia demitido o crente disse: eu conheço. Não havia telefone não havia telefone celular, não havia WhatsApp. Ele disse: eu telefonarei para você, e passarei o telefone dele. Passaram o telefone. O rapaz foi contratado, passou a ganhar o dobro. Você, quando é fiel, você quer ver?
eu preguei uma série de mensagens, aliás, eu dei um curso da Faculdade Teológica sobre pregação em situações especiais. No funeral, por exemplo, funeral de um bandido. Não é? A mãe é crente, mas tem um filho bandido. Você vai pregar no funeral. Eu costumo dizer aos pregadores o seguinte: quando você não conhece o morto, não conheceu o morto, e não sabe se ele era bom ou mau, não fale do morto, fale da morte. É melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete, etc. Aplique lá isto. Não fale do morto, não invente. Pois, meus irmãos, às vezes nós inventamos. Mas outras vezes nós vemos. Eu só chorei uma vez num funeral. Foi de um diácono. E o pastor Daniel conheceu, ainda que jovenzinho, diácono Gidalti de Oliveira Gomes. Ele morreu de um problema de coração. Morreu no banheiro, no sanitário, do apartamento onde estava no hospital sírio-libanês em São Paulo. Ele entrou, a filha estava com ele. Ele foi ao banheiro, fechou a porta. E passa 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, ela preocupada, tenta abrir a porta fechada, falou com a enfermeira, arrombaram a porta, estava ele morto. Pois bem, eu fui pregar no funeral dele. Eu comecei a lembrar as virtudes daquele homem. Eu chorei. Eu chorei. Que homem dedicado, que homem fiel. Ele liderou toda a campanha de recursos para a construção do nosso edifício de educação cristã, que tem 10 andares. Estava no 2º andar quando eu cheguei a São Paulo. Levamos até o 10º e a cobertura. Quem lutou, quem à frente da comissão trabalhou, foi Gidalti. Ele foi fiel ao Senhor. Eu comecei a lembrar as virtudes, ia falar e aí chorei. Então descobri uma coisa. Que enquanto as pessoas estão vivas, parece que nós temos uma névoa, uma cortina nos nossos olhos, para não enxergar as virtudes delas. Mas temos uma luz forte, uma luz de baixo, que só ilumina os defeitos. Nós vemos os defeitos e não as virtudes. Eu então pedi a Deus uma coisa: Senhor, tira a cortina dos meus olhos, para que eu tenha possibilidade de ver as virtudes das pessoas. E quando duas brigarem, eu possa dizer a cada uma delas as virtudes do outro, para que se reconciliem. Meus irmãos, nós somos mediadores. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos pontes sobre as águas, como ontem referimos. Nós temos que unir as pessoas. Esse é um testemunho extraordinário. Quando você souber que há 2 pessoas desavindas, que há pessoas que não se amam, procure aproximar uma da outra, mostrando as virtudes de uma à outra, e vice-versa. E assim você vai cooperar para a unidade, para a comunhão, para a integridade da igreja, porque o que o diabo quer é dividir. Ele é especialista em dividir. Mas Deus quer fazer de nós pontes sobre as águas. Sim, meus irmãos, vou terminar como se escrevendo para os nossos dias, quase 2000 anos atrás, fala o apóstolo que no meio de uma geração corrupta e perversa, como é a nossa hoje, e superlativamente o é, nós resplandeceremos como luminares do mundo. Estamos lá em cima. Olha onde estão os luminares. Quando um crente erra, todo mundo aponta. Quando o incrédulo erra, ninguém aponta. Porque eles estão vivendo aqui embaixo. Nós estamos vivendo lá. Então, é o ônus de ser luz. Nós somos astros no mundo. Nós iluminamos os outros e a nós mesmos. Todos nós distinguimos o que há numa lâmpada, como ela queima. Nós estamos numa posição importante neste mundo.
Nós devemos brilhar. Há trevas densas no mundo hoje, como nunca houve. Seja nos ambientes de trabalho, seja na escola, seja na universidade, seja no mundo político, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, seja no Supremo Tribunal Federal. Há trevas densas em todos esses lugares. Se visitarmos as famílias, há trevas que dividem em muitas famílias. Nós somos astros no mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tratemos de brilhar, tratemos de servir, tratemos de amar, tratemos de anunciar a graça e vivenciar a graça, tratemos de perdoar e vivenciar o perdão, tratemos de viver conforme a vontade de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Agora eu bebo água. Sim, não há perigo de pregar 1 hora. Só preguei meia. Não foi, não? Acho que preguei meia hora. Muito obrigado aos batistas goianos pelo privilégio de estar aqui em Anápolis pela segunda vez. Porque a primeira foi quando eu tinha 22 anos. E Deus os abençoe.